Oi, meus amores. Fala, minha gente. Boa tarde pra você. Hoje, 25 de abril, dia em que eu completo 33 anos de casada. É mesmo? Uau, parabéns Muito a você, obrigada, muito J. obrigada. Washington. Tá aí 30 aninhos. E 3. 33 aninhos. 33. 33, idade... Uma idade bonita. Bonita. Meus amores, então, nós vamos... Não sei o que você ia falar, mas assim... Idade de Cristo. De Cristo, ia dizer. Era, né? Era. Então fale. Idade de Cristo. Pronto, era Idade isso. linda. Amores, linda tarde pra vocês. Sexta-feira chegou, mais uma semana que vai se benção. findando e o sábado está chegando, o 7º dia, o dia do Senhor. Lindo, lindo dia do Senhor chegando por aqui. Olha só, o Entre Família de hoje vai tratar de um assunto em que você aí de casa vai poder interagir com a gente, vai trazer aí os seus sentimentos também, especialmente a dona de casa, que às vezes faz tanta coisa pela família, tudo, e não é reconhecida, passa como se fosse invisível dentro do lar. Eu imaginei nesse momento uma mulher passando em frente à TV e assim, oi, alguém tá falando de mim? Estão lembrando de mim? Invisível? É aquela Opa, história sou de eu. que assim, ó, a gente cuida de todo mundo, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida dos pais, cuida. E quem cuida de você? Essa é a pergunta. Quem cuida de mim depois que eu cuidei de todos à minha volta, do cachorro, do papagaio? De todo mundo. E às aquela vezes... mulher que se sente invisível. E às vezes é notada quando uma coisa não foi feita. É uma péssima mãe, mas que esposa devagar, que mulherzinha, vai crescer, faz alguma coisa na vida, mas eu tô fazendo, criatura. Você trabalha ou é dona de casa? O que você faz da vida? Não, eu tô perguntando de trabalho, assim, que você faz na vida. Sustentando você, ô cara pálida. Mas enfim, vamos conversar sobre essas coisas no programa de hoje. Quem cuida de você depois que você cuidou de todo mundo? Mas não é bem assim que tá o tema, né? É mais ou menos isso. Quem me valoriza nessa casa? O peso de cuidar de tudo e se sentir invisível. Hoje você tem alguém para poder te ajudar, viu? Com esse assunto, se sentir mais valorizada, ter a sua autoestima melhor também. Evandro Laire, psicólogo, ele tá junto com a gente por aqui. Ele que é psicoterapeuta de adultos, casais, vai responder perguntas suas, viu? Tem aí sua perguntinha para mandar? Manda pra gente, Evandro já tá aqui para poder te ajudar com esse assunto também, ok? Tem mais. Tem mais info com Josemara Mai, tem história de uma mulher que vem contar da experiência dela nesse mundo da invisibilidade. E nós temos também a sua participação, interação, tem tudo de bom em mais um Entre Família que já está começando. Verdade, olha aí, ela tá por aqui já, você já viu o rostinho dela que vai participar com a gente, a Lucimara Araújo, dona de casa, trabalha demais, já é vó também, né? Isso, e vai contar um pouquinho da sua experiência aqui no Entre Família, quem sabe você se identifica também. Aquela pausa rápida. Agora. 30 segundos, já estamos de volta. Simbora, minha gente, estamos por aqui já acomodadinhos. Abinal Júnior junto com você em mais um Entre Família. E eu, Darlide Alves, também. Faltando hoje mais uma vez o pastor Robson Aleixo, que volta na semana que vem. Somos o trio da tarde com você no seu Entre Família. E é tudo de bom quando você participa com a gente. Hoje a gente provoca mais uma vez com uma perguntinha do dia. Vamos lá? E a pergunta para você aproveitar e responder pra gente pelo nosso WhatsApp. Em que momento você percebeu que ninguém te percebia? Em que momento você se deu conta de que ninguém prestava atenção no que você fazia? Conta pra gente. Como lida com isso? Como você administra essa invisibilidade? Darlide, trabalho, Abinal, tô em casa, faço tudo, trabalho fora, trabalho em casa, cuido disso, cuido daquilo, mas assim, não tenho um obrigado, no dia das mães eu recebo uma panela para continuar para fazer cozinhando. mais comida. Não tem um skincare, não tem um dia de folga, não tem um aplauso, tem uma panela. Mãe, cozinha mais. E as tarefas divididas, cadê? Ninguém quer somar, compartilhar, mas só o venha a nós o vosso reino, né? Então, não é bonito isso não, hein? Vamos lá, 983-1502-49, nós vamos conversar sobre isso ainda com a participação do Evandro Laire e ainda teremos você aqui com a gente, então um programa bom demais. Mas por enquanto está chegando o quê? Informações, Josemara Mai chega por aqui, completando esse time. E aí, Jô, tudo bem? Gente? Boa sexta. Bom, obrigada. Boa tarde a você aí de casa. Boa tarde para vocês também. Estão muito bonitos. Todos elegantes, como sempre. Gente, hoje no Momento Mais Info, vou falar de uma notícia que tem gerado grande repercussão, viu? Que é o esquema de fraudes no INSS. Vamos ter uma entrevista também com um advogado para entender um pouquinho melhor. Mas isso tudo depois da vinheta.
Polícia Federal fez uma operação para combater um esquema bilionário de fraudes no INSS. O golpe envolvia descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e 6 pessoas foram presas por envolvimento no esquema. Carros de luxo, dinheiro em espécie, quadros e joias foram apreendidos. As apreensões aconteceram em vários estados, como São Paulo, Paraná e Ceará. No total, a operação aconteceu em 13 estados e no Distrito Federal. Pelo menos 11 entidades associativas são suspeitas de cobrar valores indevidos de aposentados e pensionistas durante anos. O presidente do INSS foi afastado pela Justiça e horas depois acabou sendo demitido por pressão do Planalto. Os desvios ocorreram entre 2019 e 2024 e podem chegar a mais de 6 bilhões. E para entender um pouco mais sobre o impacto dessa operação, eu converso agora com o Denis Rodrigues, especialista em direito previdenciário. Denis, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos do programa. É sempre uma honra estar aqui no Entre Família, viu? Uma ótima tarde a todos que nos acompanham, tá certo? Maravilha. Desde já vou te pedir aqui para você baixar um pouquinho o volume do som do seu notebook, só para a gente conseguir aqui conversar. Mas olha, Denis, como a pessoa aposentada ou pensionista pode saber se foi ou não vítima aí desse esquema de fraudes no INSS? Perfeito. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos falando de um momento assim importantíssimo, porque é uma das maiores, se não a maior fraude descoberta dentro do INSS. Essa fraude ela é tão pesada, ela é tão agressiva, que ela atinge diretamente os mais necessitados, os aposentados que têm o seu salário cada vez mais atingidos pela inflação. Então, na prática, como é que a pessoa ela deve fazer? Acessar o aplicativo do Meu INSS, tá certo? Pelo celular. Denis, eu não tenho celular, eu não tenho como acessar esse aplicativo que se chama Meu INSS. Qual que é a melhor forma? Através do site do Meu INSS pela internet. Para a pessoa que não consegue fazer isso, deve ir até o INSS mais próximo da sua casa e solicitar um extrato de pagamento. E nesse extrato de pagamento vai estar escrito desconto. Como é que vem esse desconto, gente? Ele vem escrito da seguinte forma: CIND alguma coisa, desconto 0,800, ou então vai estar assim, Farm, mas é um desconto de 40, 50, 79, 69 reais, são descontos baixos. A forma é verificando o extrato de pagamento que está disponível no aplicativo ou no site do Meu INSS ou numa agência do próprio INSS. Interessante. Então, se você aí de casa, prestou atenção, já anota para verificar. Agora falamos de um desvio de mais de 6 bilhões de reais. As pessoas, que foram vítimas vão receber esse valor novamente? Olha, essa pergunta, ela só para explicar sobre isso, ô Josi, esse é o início, é a ponta do iceberg, né? Nós já estávamos atendendo essas pessoas e as denúncias há mais de ano quanto a isso. Esse desconto, ele deve ser devolvido, ao meu ver, em dobro para esse aposentado, porque deve ter uma indenização. Não é somente assim, olha, eu vou devolver o dinheiro ou eu vou parar de cobrar. O que foi falado agora pela presidência da AGU? O ministro da AGU ele trouxe a seguinte situação para a gente. A partir de agora, vai ser cessado todos os descontos. Perfeito. Mas e esse período que foi me tirado o dinheiro? E esse idoso que R$70 na conta dele faz toda a diferença. R$70 no bolso é a compra de um remédio, o mercado da hortifruti, entendeu? Então, na nossa visão, esse dinheiro deve ser devolvido em dobro, não somente cessado a cobrança, tá certo? Isso aí. Inclusive, tem muitas pessoas que reclamaram, como de fato o Denis falou. Mas tem pessoas que nem perceberam, né, Denis, que esse valor estava sumindo da conta. Agora, para quem está assistindo, como se proteger dessas fraudes? Como perceber que está sendo cobrado um valor indevido? Nesse momento, eu não falo somente
para o aposentado, mas eu falo para sua família também, entendeu? Eu falo para sua família. Por que eu falo para sua família? Porque muitos idosos não conseguem verificar o seu próprio extrato de pagamento. Não tem um acesso tão simples à internet, não tem uma realidade de conseguir acessar o seu extrato de pagamento. É necessário que nós, filhos, ajudemos essas pessoas. Ah, tá, Denis, eu já consigo acessar sozinho. Eu já consigo verificar o meu extrato de pagamento mês a mês, sozinho. Entendeu? Aí sim você vai pegar e vai entrar sozinho através do site ou do aplicativo do meu INSS. Eu sempre falo para as pessoas, sabe quando a gente está trabalhando de maneira ativa no mercado de trabalho, nós recebemos aquele nosso Lerite, e a gente até bate um papo no nosso trabalho, nossa, esse mês veio um desconto aqui, eu vou conversar no RH. O aposentado é a mesma coisa. Todo mês é importante que ele imprima o seu extrato de pagamento para ele verificar o dinheiro que ele está recebendo, se tem algum desconto. Tem muita gente que tem empréstimo consignado e parece que é um empréstimo consignado que está ali dentro desse desconto, porque essa quadrilha, ela foi tão suja, porque ela não roubou valores altos de cada aposentado. Ela foi roubando 45, 35, 60 reais. Então, para que a pessoa não percebesse isso daí. E por isso que ela se perdurou por muito tempo. Não só pela esperteza dela, mas pela vista grossa do INSS, que tem o poder de fiscalização. Gente, estava na cara. Das mais de 1.000 pessoas entrevistadas pela Polícia Federal, 97% não tinha autorizado o desconto. Ou seja, a pessoa... Eles fizeram isso de uma maneira muito suja mesmo. Então, por favor, quem está nos acompanhando, acesse o seu extrato de pagamento, mesmo que você acredite que esteja certo. Todos os meses, coloca ali dia 5, dia 10, eu vou imprimir meu extrato de pagamento, tá certo? Você vai imprimir e você mesmo vai verificar se tem algum desconto indevido, tá certo? Necessário, né? Ficar acompanhando é importante. Denis, muito obrigada pelas explicações. Um ótimo dia para você. Eu agradeço a todos por esse carinho, essa confiança no nosso trabalho e que cada pessoa que esteja nos acompanhando aqui possa verificar o seu extrato, porque tem muita gente que foi lesada, tá bom? Um abraço. Maravilha. Mas é necessário verificar, porque é uns 15 reais aqui, 20 reais, aí passa despercebido, mas é pouco. Mas a gente falou ali de 2019 até 2024. Então imagina, de 15 em 15 reais, de 30 em 30 reais, já se forma aí, no total, 6 bilhões de reais. Eles foram extremamente sorrateiros, como é comum de ser, né? De um tipo de maldade, de crueldade, de desprezo à vida humana, de pensar que tantos aposentados, eles vivem daquela renda, daquele valor. Cada realzinho faz diferença. Claro, e eu lembro que quando a minha mãe ficou comigo há algum tempo, eu ia com ela para sacar o dinheiro, quando eu puxava o extrato, tinha descontos. Mas eu perguntava, você autorizou? A senhora autorizou? E ela, eu acho que sim. Quer dizer, nem sabe exatamente que sim, que pergunta fizeram, que não. Meu marido viu ontem o extrato da minha sogra. Tem muitos descontos desde muito tempo, um valor altíssimo. Inclusive apareceram empréstimos e ela disse, não, mas eu não fiz empréstimo, eu não lembro desses empréstimos. Ou seja, é de fato alguma coisa que a gente não verificava antes. É de um nível, de um absurdo, que eu nem sei como é que esse país vai ter jeito em algum momento na vida diante de uma situação em que você se depara com pessoas roubando os aposentados que já ganham tão pouco em sua grande maioria, É um absurdo, é de causar indignação. Triste. Exatamente. Mas é isso, a pessoa acaba confiando que aquele valor é o certo e, na verdade, está sendo roubada, né? Mas é bom ficar atento, dá uma olhadinha no extrato, verifica. Tem dificuldade? Pede ajuda para o filho, dá uma olhadinha, conferir certinho, porque é necessário. É o seu valor, é o seu dinheiro. Josemara, o que vai dificultar agora é como você terá esse dinheiro ressarcido. Por enquanto, precisa entrar na justiça, precisa buscar. Não é só clicar, entra no site, verifica e manda uma mensagem e automaticamente eles vão responder, tá, querido, nós vamos devolver para você. Não, ainda tem uma batalha judicial, ainda tem uma batalha política pela frente. Não é simplesmente cessou e nós vamos devolver para você. Tem algo aí, um caminho longo a ser percorrido. Nós vamos nos admirar muito se eles derem uma solução mais rápido. Verdade, é só o início. Mas isso aí, gente. Eu fico por aqui. Um beijão pra vocês, um ótimo final de semana pra vocês também. Obrigado, um beijão. Bom final de semana, bom sábado, tá bom? Tchau, tchau. Bom final de semana também, Jô. Bom sábado.
E vamos, então, dando introdução aqui ao assunto dessa tarde, falando sobre muitas mulheres que se sentem desvalorizadas e às vezes até invisíveis dentro de casa, um sentimento que vai trazendo, enfim, vão gerando vários sentimentos e até mesmo autoestima baixa e desvalorização. Vamos conversar com o Evandro Laire. Eu recebo mais uma vez aqui no nosso Entre Família para a gente bater esse papo, tirar dúvidas também. Evandro Laire, seja bem-vindo, meu amigo. Alegria estar aqui de novo. Prazer tê-lo novamente com a gente. Já dá um crachá para o Evandro também. Não é, Darleide? Tem convidados nossos que já tem que ter crachá, que é sempre muito bem-vindo, é só entrar e sentar. É isso aí. Como vai você? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Alegria estar aqui com o pessoal para compartilhar mais uma vez aqui um pouquinho do conteúdo, das experiências que a gente vê, né? Tanto em psicoterapia quanto pelas andanças por aí. E esse é um assunto muito delicado e necessário, porque afeta uma das figuras centrais, principais do lar, que é a figura feminina, né? A mãe ali de família. Elas trazem essa queixa para o consultório? Muito. Como que é a fala delas sobre? Muitas vezes existe uma falta de participação do marido nas questões femininas. Isso envolve gestão do lar, educação dos filhos. Uma grande parte das mulheres, hoje muitas das pessoas que eu atendo, elas têm a própria remuneração, são mulheres que trabalham ou têm algum tipo de renda. Mas existe uma parcela significativa também de mulheres que dependem mais dos maridos e que estão ali focadas somente no lar, dentro de casa, nas atividades. Mas não tem a ver, as queixas não têm a ver só com a desvalorização, mas também com a falta de participação, né? São duas coisas diferentes, mas que estão presentes aí nessas angústias femininas. E esse sentimento, essa falta de reconhecimento da família, isso vem só da família ou parte também da maneira como a própria mulher se enxerga dentro da família, o papel dela e a divisão das tarefas também? A gente tem que lembrar que a gente vem de uma questão cultural, social, onde existe um modelo de sociedade no passado, onde mais de 90%, talvez quase que 100% das mulheres permaneciam em casa cuidando dos filhos, onde o homem saía para trabalhar. A gente viveu isso durante quase toda a história do mundo e recentemente, aí, coisa de talvez 50 anos, 60 anos para cá, a gente tem uma participação maior das mulheres. A gente vê uma coisa muito bacana nessa valorização que a sociedade trouxe para as mulheres e muitas vezes a mulher ela se sente até triunfante de hoje participar das discussões, das pautas sociais, o que é ótimo, né? Maravilhoso também dar essa chance para as mulheres. Mas ainda existem mulheres que permaneceram e fizeram talvez até uma opção, uma escolha. Algumas escolheram, outras não, né, por uma condição, mas que permanecem apenas como cuidadora do lar, né, e que isso tem um enorme valor. Às vezes, essas mulheres que permanecem apenas como mães de família, cuidadoras do lar, se sentem inferiores àquelas que saíram para o mercado, que trabalham, né? Então, esse é um cenário, é um contexto. Mas existe também as mulheres que têm jornada dupla e que trabalham fora e que também participam do lar e que, pasmem, às vezes chegam em casa e, como eu já atendi situações assim, onde trabalhou o dia inteiro, foi para a faculdade à noite a mulher e chega em casa às 10 horas da noite e o marido não deu banho nas crianças, louça em cima da pia, e o marido o tempo todo ali nas redes sociais, né? E ela tem que chegar e ainda dar banho nas crianças, ver se as crianças fizeram a lição. Então isso é um abuso, né? Isso é um abuso. Isso é um caso clássico de abuso e que precisa ser, assim, ter uma atenção, assim, muito importante. Olha, e a gente vai falar de sobrecarga, a gente vai falar numa linguagem de violência, até de não se perceber que tem um indivíduo sustentando um peso absurdo sobre seus ombros. Também há que se considerar em algum momento que nós nos permitimos a isso, nós admitimos a ideia de que por ser mulher eu preciso dar conta de todos os papéis, eu ainda vou me exigir por isso. Há muito que se conversar a respeito, tanto da nossa permissão para em uma família não haver uma
mínima educação de que os filhos participem desde pequenos, ou seja, essa mãe vai precisar educar esses meninos para que eles participem da vida doméstica, de uma conversa entre um homem e uma mulher em que se dividam as tarefas de casa de maneira a não esperar somente pela boa vontade do outro, porque se muitas vezes for esperar pela boa vontade do outro, não vai rolar. Não tem boa vontade que dê conta. Enfim, meus amores, mas... E aí eu falo em meus amores e considero que muito disso a gente precisa colocar na conta de falta de amor. Quando eu não tenho amor, eu não tenho essa consideração de olhar para o outro com o amor que precisa ser visto e colaborar para que ele tenha uma vida melhor. Mas nós aqui na Novo Tempo, nós pensamos em você. Por isso, uma conversa sobre um assunto como estes, do dia a dia, das coisas da vida. E a gente está sempre pensando em você, não somente para viver aqui por agora, mas pensando do agora para a eternidade. E é um ato de amor também quando a gente convida você a estudar a Bíblia. Estudar assuntos como o céu, inferno, ir ou não ir, o que você precisa fazer para ir para o céu, é alguma coisa que eu faço? Ou Jesus de fato fez tudo? E ele tendo feito tudo, como é que eu respondo a esse amor? Estudar sobre graça, misericórdia, estudar sobre fé. O que a Bíblia diz exatamente sobre a fé e o comportamento dela? Nós vamos estudar ainda sobre qual é o seu lugar no plano da salvação e muito mais. Céu e inferno, salvo perdido, existe predestinação? Boas ações me levam ao céu? Estes e outros assuntos são assuntos teológicos, bíblicos, e fica aqui o nosso convite para você. Primeiro, tornar-se um aluno da escola bíblica. Vai ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vai ser um aluno da escola bíblica, se somando a mais de 2,5 milhões de pessoas que estudam a Bíblia com a gente. Por mês, nós enviamos milhares de cursos bíblicos para as casas em todo o Brasil, sem que ninguém precise pagar por isto para receber. Os Anjos da Esperança e a Novo Tempo são parceiros para enviar para sua casa a oportunidade de você estudar a Bíblia. Vamos estudar teologia? Aqui a gente estuda psicologia, saúde mental, saúde emocional em todos os sentidos. A gente estuda a vida. E por que não pensar que a vida vem de conhecer, sobretudo, a palavra de Deus? Conhecereis a verdade vos libertará. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vem estudar teologia com a gente. É isso, minha gente. Venha. Venha estudar teologia junto com a Novo Tempo. Entre em contato, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. A gente vai para o intervalo rápido. É o tempo de você aproveitar, pedir a sua revista e já interagir com a gente, porque o Entre Família volta já. Conta pra gente aí, em que momento você, minha amiga, dona de casa, você que, além de dona de casa, trabalha fora também, é toda aquela correria, agitação, em que momento você percebeu que ninguém estava reconhecendo o que você fazia, ou talvez não está reconhecendo o que você faz? Qual foi o momento que você entendeu isso e o que você tem feito para mudar essa atitude também? Compartilha com a gente aqui no nosso Entre Família de hoje, porque esse é o assunto. Temos Evandro Laire para trazer também ajuda para você que está sofrendo, talvez calada, está passando aí por esse sofrimento, mas tem a ajuda do Evandro e tem também alguém que vivenciou isso e compartilha com a gente, né, Darleide, a sua vivência. Exatamente. Eu vou ali conversar com a Luciara, mas antes eu quero saber do Evandro. E a história do faça o bem sem olhar a quem? E a história do ame sem esperar nada em troca? Quando a gente está esperando ser reconhecido, quando a gente trata desse assunto por esse prisma, de que lugar a gente está falando? A gente sempre precisa lembrar que ao doar, ao se entregar, você precisa estar se sentindo bem com você. Então você precisa se amar. É fato que quando a gente está dentro de um contexto familiar, as demandas vão surgindo e eu tenho sempre um lema, né? Viu a necessidade, atenda. É sempre assim. Só que quando só um vê a necessidade, só um atende, você acaba criando um desequilíbrio nisso. E aí você vai ter um alto grau de sofrimento nessa parte que está tentando sempre suprir ali as dificuldades. Então, a gente precisa sim estar disponível, espírito de serviço, mas isso tem que ter justiça nisso tudo. Tem que ter equilíbrio, tem que ter, sem dúvida, bom senso, discernimento e cooperação mútua. Senão, esse faça o bem se torna uma escravidão. Você se torna escravo até mesmo dos seus próprios princípios. E vou falar mais aqui, hein? Tem muito homem, tem muito marido que usa os próprios princípios cristãos da esposa como arma contra ela mesma. E esse tipo de discurso
Às vezes, eu já ouvi isso de pacientes minhos. Meu marido fala que como que eu vou na igreja, como que eu sou, que me intitulo cristã e não sirvo ele como ele gostaria de ser servido, que sabe? Ele joga na cara que joga. dela, né? Você Então, não é isso crente? é extremamente grave. E essas narrativas vão sendo construídas na mente de uma mulher e, às vezes, ela não se dá conta de que ela está num contexto tóxico e de que aquilo não é normal. Não é normal. E eu já vi mulheres que viveram 10, 15 anos dentro de uma situação de abuso e só se deram conta de que estavam numa situação de abuso porque uma vizinha, alguém, tudo começou a mostrar ali aquela situação de dificuldade. E hoje o Entre Família está aqui para mostrar para você, minha amiga, que sim, se você está vivendo essa realidade, acompanha com a gente aí, porque tem um momento da virada de chave que a gente vai trazer por aqui também, para como mudar esse quadro. É que a gente precisa lembrar que é alguém que tem necessidade, é alguém que abraça, mas ela precisa ser abraçada também. É alguém que cuida, que corre daqui da colar, não tem hora, mas ela em algum momento vai precisar de um abraço, de um colo, de um olhar, de uma validação de dizer, ei, você é importante para mim. Faz até lembrar de Jesus quando ele cura 10 leprosos e depois ele pergunta, onde estão os demais que não voltaram para agradecer? Não é que Jesus precisava, mas há essa questão de assim, nem para dizer obrigada? Bom, a Luciara diz que passou por alguma coisa semelhante, cuidou de todo mundo e depois, nem aí para você. Não é isso? Bem-vinda, querida. Obrigada. Conta pra gente aí como foi a sua história. Casada há quantos anos? Então. Ficou casada há quanto tempo? Quantos filhos? Conta pra gente. Então, eu fui casada durante 30 anos. Tive 3 filhas. Né, hoje são todas casadas também. E eu vivi durante esses 30 anos por lá, né? Eu lavava, passava, cozinhava, levava as crianças na escola, pegava as crianças, fazia toda a função, né, do lar. Trabalhava fora também? Não, nunca trabalhei fora. Trabalhei entre aspas, né? Logo no início, eu era muito jovem também. Trabalhei durante 4 anos em escolinha infantil, né? E depois eu não consegui continuar na área do trabalho, porque eu precisava me qualificar como profissional. Então, não tive apoio, né, do meu esposo para poder estudar, para poder fazer aquilo que eu queria, que era o meu sonho, né? E o que acontece? Eu vivi durante muitos anos no casamento, hoje eu sou separada, né? E eu vivi durante muitos anos no casamento que eu me sentia muito humilhada, eu me sentia mal amada. Eu não me sentia amada, né, no meu casamento. E também eu me sentia, eu tinha muito baixa estima, porque as coisas que iam acontecendo, né, no lar, então, deixava muito para baixo. Como era a sua rotina, assim, no dia a dia? Então, era assim, eu, como sempre, né, cozinhava, aí arrumava, às vezes, muito raro, de vez em quando a gente saía, mas geralmente eu saía com minhas filhas, né? Porque, assim, a gente não tinha amizade entre eu e ele, a gente não tinha amizade, então saía mais com minhas filhas, elas eram a minha companhia. Até que quando a minha última filha, a caçula, casou, foi que eu percebi, né? Foi no decorrer dos anos, a gente sempre foi percebendo isso tudo, Mas como tinha as filhas, você como estava tinha as filhas, eu ocupada, preenchia, né? E quando as filhas foram embora, todo mundo, eu me dei conta, porque naquele momento eu estava sozinha. E aí, até que a gente nos separamos. E como era essa solidão, assim, de fato, na prática? Vocês não conversavam? Vocês... Não. A gente ele não tinha se diálogo. importava, ele não perguntava? Não. Não se importava realmente comigo. Eu percebi que ali eu era como se fosse uma secretária dele, né? Eu não tinha diálogo, não tinha nada. E eu só fui dar conta mesmo, parei assim para pensar quando a minha filha casou, a caçula. E aí eu me deparei... O que você fez antes de você tomar uma decisão drástica para de alguma forma tentar trazê-lo a essa realidade? Nossa. O que você fez para ele se dar conta? E aí, enxerga o que está acontecendo aqui. Tentei várias vezes. Primeiro, orei muito, né? Conversei muito com ele, tentando conversar, mas, assim, sabe aquela pessoa que, tipo assim,
não te entende que tudo que você fala era tudo ao contrário. Então, eu realmente via que não dava certo, não deu certo. E eu tentei muito, passei muitas noites orando. 30 anos de casada. 30 anos de casada. E o impacto disso na vida das meninas? Então, perceberam? elas perceberam durante muitos anos as coisas que aconteciam dentro de casa. Elas sabiam. Quando eu me separei, nós nos separamos, elas entenderam, porque não dava mais. Elas viam o que você passavam ao longo dos anos. Elas cresceram nesse ambiente, né? Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Veja, nós somos cristãos. Nós somos pró-família e nós entendemos plenamente qual é o lugar do casamento. Tem algo de sagrado e eterno em estarmos casados. E hoje eu comecei o programa dizendo que eu tenho 33 anos de casada, completando hoje. E isso para dizer que nós entendemos muito bem o lugar de sermos casados, de termos feito um voto. Portanto, eu considero ser importante dizer para você, cuidado com o julgamento que você está fazendo a respeito de uma decisão que ela tomou. Cuidado para você não desconsiderar que há uma vida que durante 3 décadas foi ninguém na vida de outro que prometeu em algum momento cuidar, amparar. E ao fazermos uma entrevista como essas ou falarmos de um tema como estes, pelo amor de Deus, não considere em nenhum momento que há algum incentivo, por isso eu faço essa pausa para te chamar a atenção para isso, que há algum incentivo de que a solução seja um divórcio. Mas é para falar às famílias, estamos falando agora para as mulheres, para os homens, para os filhos, para quem nos ouvir, dizer: cuidem, prestem atenção, tem alguém do seu lado que em algum momento vai simplesmente dizer: chega. Porque ela foi invisível durante 3 décadas, outro que vai dizer aí há 50 anos. Em algum momento, essa vida vai precisar dar um suspiro, como se pondo a cabeça para fora da água, quando ela estava sendo afogada, por simplesmente ser desprezada, não ser de maneira nenhuma olhada, vista, respeitada pelo outro. Então, cuidado com o julgamento, cuidado com a ideia de que assim está casado e tem que morrer nesta condição, sem levar em conta de que muitas vezes tenta suicídio, entra em depressão, síndrome do pânico, um sofrimento miserável para dar conta de uma coisa que é simplesmente inadmissível que se dê. Então, essa pausa que eu faço é para te fazer pensar e respeitar o momento em que ela decide: eu não tenho mais condição de continuar por aqui. Acho que isso é alguma coisa que a gente também nem precisa trazer à tona os outros motivos pelos quais ela toma essa decisão como reforço a essa decisão, né? Houve fidelidade, houve parceria, houve cuidados, nem precisa você se expor nessa medida, mas basta dizer que foram 30 anos de invisibilidade, de descuido, de desprezo, de abandono emocional, né? As meninas estão bem, então, bem casadas, estão felizes? Bem casadas, e você, graças a como é que Deus, tá todas hoje? aos pés de Jesus. Eu estou bem, graças a Deus. Eu vejo assim, se eu não estivesse saído no meu casamento, hoje eu poderia estar com um problema sério psicológico. Sem dúvida. Então, assim, foi a última coisa que eu fiz foi a separação. Foi um ato de socorro, me deixa viver aqui um pouco. Né? Hoje você se cuida, bonitona. Hoje... a vida continua, né? E assim... Tem uma tristeza que ainda resta de ter passado o tempo que passou naquela condição, mas olhar para frente. Fica, sim, com certeza. Vida que segue. A vida se segue. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Ciara, um beijo para você. Obrigada por ter vindo aqui partilhar Obrigada. um pouco da sua história pessoal, de maneira que outros também se identifiquem e pensem o que estão fazendo com a vida, né? Obrigada. Uhum. Obrigada. Ai, vamos lá. Voltando aqui com vocês, meus amores, o que você estava pensando daí, Evandro Laire? Olha só, essa questão, às vezes a gente fala de uma desvalorização da figura feminina, que é uma coisa que muitas mulheres enfrentam, mas a gente não pode caracterizar às vezes como um grau ali de abuso doméstico, violência doméstica. Porém, a gente tem 5 tipos, mais ou menos, né, mais clássicos aí de abuso doméstico. A gente tem a violência física, que é uma agressão. A gente tem a violência sexual, que seria um estupro, a mulher ser obrigada a ter relação sexual sem ter consentimento. A gente tem violência moral, que é quando a mulher é xingada, diminuída, e palavras de baixo calão. A gente tem a violência psicológica,
que neste contexto que nós estamos aqui conversando é o que mais se enquadraria, porque a violência psicológica, ela tem a ver com chantagem, ela tem a ver com desprezo, ela tem a ver com aquela ideia do passivo-agressivo que fere às vezes só pelo silêncio, e tem também a violência patrimonial, que é quando a mulher às vezes precisa trabalhar e sustentar a casa, né? Então, desses 5 tipos de violência que a gente encontra dentro dos lares, quando a gente fala de uma mulher que não é valorizada, que só trabalha, que se torna uma funcionária da casa, ela se torna uma serviçal, muitas vezes. A gente poderia enquadrar dentro do abuso psicológico, onde não existe valorização. E teve uma expressão, né, da Luciara muito interessante, que ela falou que se sentia sozinha. E existe uma quantidade gigantesca de pessoas, estamos aqui falando de mulheres do lar, que se sentem sozinhas, mesmo tendo uma família, mesmo estando rodeadas de pessoas. Por quê? Porque o sentimento de solidão ele aparece quando você não encontra eco nas suas dores, quando você não vê que outras pessoas compartilham dos seus sentimentos. Então, trabalhar psicologicamente com as suas emoções, com aquilo que você sente dentro daquele seu mundo, sem qualquer possibilidade de compartilhar isso com o marido, com alguém, com os filhos, essa dinâmica desse diálogo entre a sua razão com os seus sentimentos é o que muitas vezes gera esse sentimento de solidão, né? E aí a gente tem essa questão da mulher que faz as coisas da casa e tem uma coisa, não é contabilizado essas horas. Por quê? Porque não tem um ganho financeiro. Lavar louça, você não ganha dinheiro por lavar a louça da sua casa. Você não ganha dinheiro por ficar ali cuidando dos seus filhos, preparar a mochilinha da escola, essas coisas todas, né? Então, é como se isso não entrasse na contabilidade de afazeres domésticos. E até as mulheres que trabalham fora, às vezes não contabilizam esse tempo de trabalho dentro de casa. E às vezes tem um esforço físico mais do que deveria, porque entendem que isso aqui está na casa mesmo, eu não estou trabalhando, né? Então, tudo isso aí precisa ser considerado e existem muitos desdobramentos. E a sua fala, Lídia, é muito pertinente, né? Porque eu sou psicólogo, mas também sou cristão. E diante de situações onde eu encontro abuso numa dinâmica familiar, eu preciso ter sempre clara essa visão, né? Embora a decisão sempre seja do meu paciente, sempre ter clara essa visão. Existe uma bandeira vermelha que é acionada quando existe algum desses 5 tipos de abuso que eu mencionei. E a Luciara tentou todos os meios possíveis, né? E você pensar que, assim, em 30 anos, a gente nem pede que a Luciara, por exemplo, e outros que passam por aqui, contem em detalhes o que passou. Mas o que está contido em 30 anos de uma relação que depois ela decide o que decidiu, tem o que não foi contado aqui. Tem o que não foi exposto aqui. Tem uma dor e um sofrimento que passa por outros abusos desses citados pelo Evandro. Então não é simplesmente, ninguém me viu, ninguém me enxergou, então peço o divórcio. Não, isso é uma história de 3 décadas com muitas outras histórias dentro dela para chegar uma hora em que ela decide. A gente não está falando de uma criança mimada, não. A gente não está falando de uma criança mimada que se sente rejeitada, que não tem o brinquedo que quer. Não, a gente está falando de 30 anos, né, de abusos de várias naturezas, né? É verdade. Bom, a gente faz uma pausa aqui nesse assunto. Não chega a ser uma pausa porque esse material que eu quero enviar para você, ele vai ajudar a fazer com que você entenda um pouco mais sobre esse conflito que nós vivemos entre o bem e o mal. O tempo todo, a gente tem que tomar decisões sábias, a gente precisa se posicionar diante de algumas situações. E como saber qual o caminho certo, qual a escolha certa? Somente com a ajuda de Deus a gente pode conseguir, com base na sua palavra, com base sempre na Bíblia e buscando muita sabedoria do Espírito Santo para a gente compreender aquilo que Ele quer trazer para nós. A revista Céu ou Inferno, ela vem falando desse conflito que a gente vive diariamente e ela vem trazendo vários pontos aqui também para a gente entender, por exemplo, a fé na Bíblia. Como que a Bíblia trata sobre essa questão da fé? Ela fala também sobre a justificação, fala sobre o pecado, fala sobre a glorificação na Bíblia, vários outros temas que você encontra aqui na revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Para você que está na luta para tentar fazer do seu lar um pedacinho do céu, talvez que hoje vive
Um momento em que você pensa, eu estou vivendo um inferno nessa vida aqui e eu preciso mudar de situação. Talvez você está dando o máximo de si, mas não está sendo correspondida ou correspondido dentro da própria casa. E agora, o que eu faço? Qual o próximo passo que eu devo tomar dentro de tantas decisões? Busca aqui, ajuda na Bíblia. Esse guia vai te conduzir à Bíblia e trazer muitas respostas que você precisa, tá bom? Quer saber mais? Entre em contato com a gente agora, peça a revista Céu ou Inferno. Abinal, quanto que eu tenho que pagar para receber esse material em casa? Nada. Os Anjos da Esperança já pagaram para você receber. Olha que bênção, olha que coisa boa. Então eu pago só o frete? Não, nem o frete você precisa pagar. Tá tudo pago. É só você agradecer aos Anjos da Esperança, agradece ao carteiro também que vai entregar para você e pronto, tá bom? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 é o contato da Escola Bíblica para você já fazer o cadastro e receber a sua revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. Peça agora. Amores, vamos para o nosso intervalo e já voltamos por aqui. É tempo de você pedir a revista, mas não desgruda da gente. Liga para cá, mas aqui, assistindo tudo, porque a gente já volta para continuar essa história de ser uma mulher invisível em casa, cercada de gente, mas ninguém percebe o quanto você faz para manter essa família de pé. Não acontece isso por aí? Sem abrir mão do respeito e gratidão e em perceber também o claro que o homem faz, o que o marido faz, o pai faz. Mas hoje a conversa aqui é sobre as mulheres. Nós já voltamos com você, até já. Tcharam! Estamos de volta entre família, Darleide. Que é isso aqui, hein? Oi, olhando ali na tela, uma escadinha, o Evandro mais alto, você é verdade. Baixinha. E é porque eu tô de salto, deixa eu tirar o salto. Olha o tamanho do bico. Deixa eu tirar meu salto também. Volta. Tô brincando, não tenho. Vamos lá. Bom, Evandro tem que tirar o salto aí, Evandro. O que aconteceu aqui? O que é isso? Você vai transformar vinho em água, água em vinho? Como pois é? Vamos fazer uma experiência aqui, Dentro de cada copo, não dá para ver muito bem de lá, mas tem, deixa eu já ver em qual está. Aqui, pronto. Temos um líquido de cor escura que vai representar o quê? Aquela sobrecarga. É pouquinho, né? Aqui, tem só um pouquinho dentro desse. Só um pouquinho dentro desse, não é um copo cheio, só um pouquinho, enfim, todos eles têm só um pouquinho dentro. Evandro Laire, esse primeiro copinho diz o quê? Lê pra gente essa plaquinha que está aí. Vamos lá, por favor. Tá dizendo aqui, passou a noite acordada com o filho doente e foi trabalhar no dia seguinte. Não, isso nunca acontece, imagina. Acho que uma das coisas que mais acontecem frequentemente nas empresas. E vai sobrecarregando a vida. Exatamente. Deixa eu só tirar uma dúvida com a produção, eu já vou colocando aqui dentro, produção, ou dentro do... Lá. Isso, aqui dentro, né? Isso. Então tá, isso. Manchou, mas não manchou muito. Ou seja, isso vai sobrecarregando, ela dá conta. Ela vai trabalhar, passou a noite acordada com o filho, mas é só isso. Nada demais, é coisa de mãe, coisa da vida. Mas aí vem mais uma tarefa na dentro vida. de uma cabeça aqui, que é? Mas aí ela limpou a casa inteira e ninguém percebeu que a casa tá limpa, porque um ser humano foi lá e limpou tudo sozinha. O que faz, Abinal? Traz pra cá. Pronto, é uma mágica. A casa apareceu limpa. Opa, a casa tá limpinha. Quem se importa? Mãe, cadê a cueca? Mãe, cadê o pão? Mãe, não tô no banheiro, esqueci a toalha, traz a toalha. Amor, não tem comida? O jantar não tá pronto? Coisas assim, sei lá. Essa comida aí vai sobrecarregando. Sem tempero. Vai pesando. O que mais, Abinal? Aí, Tá dizendo ali, acalmou o filho chorando 3 vezes de madrugada e o marido não ouviu nada. Ô, meu querido, o que tá acontecendo aí? É que ele trabalha muito, coitado. Aí ele perde a audição. Já vai ficando mais escurinha a água ali, né? Então a sobrecarga já vai aumentando. Vai pesando mais. Vai pesando. Tem mais o quê? Fiz comida, lavou roupa, ajudou na lição do final de semana livre, que de livre não teve nada. Então passou o final de semana... Livre para alguns, né? Descansou. Para ela não foi livre. Não descansou. Então... pesa mais, a vida vai ficando mais pesada, a cor vai ficando mais intensa. E aí, por fim, Evandro... levantou às 5 da manhã para deixar a refeição da família pronta. Sério? Olha, acordou, já estava o café da manhã pronto, tudo certinho, ninguém nem agradeceu, ninguém falou nada. Parecia o café da Ana Maria Braga, tudo pronto, tudo bonito. Quem fez? Não sei. Tô num hotel. Tô num hotel, a camareira, eu saio, o quarto tem que estar limpo, arrumado... né? Hotel é mais ou menos assim. Então em casa também café da manhã tem que estar pronto. Já tá na hora de ir trabalhar, café da manhã, cadê? Não tá pronto ainda. Ai. Se caso Eliane vai dizer assim, como é que é? Como é que é, meu filho? Sou sua mulher, sou sua empregada. Aqui não é hotel não, a gente já fala isso até pro nosso filho. Às vezes quando começa, não sei o quê. Ei, vem cá, vamos ajudar lá.
Você não tá no hotel não, fião. Isso aqui não é hospedagem de hotel, não. Aqui é uma família, um conjunto, todo mundo trabalha unido, mas não é a realidade de todos. Aham. Evandro. Olha, vou te falar, isso aí é muito comum a gente ver e às vezes, como a gente falou, né, a mulher ela vai se acostumando com isso e são coisas simples que trazem a gratificação ali, sabe? Um simples reconhecimento. E esse primeiro aqui me chamou a atenção porque eu também sou da área de recursos humanos. E a quantidade de mulheres que eu vejo nas empresas que eu passo, quando eu faço palestras, né, eu faço consultoria de RH em algumas empresas, e é muito interessante como as mulheres são aquelas que levantam de madrugada, as mulheres são aquelas que dão de mamar, as mulheres são aquelas que, assim, mas no dia seguinte está lá no trabalho, né? E muitas vezes, claro, você tem chefes que até entendem, mas tem muitas vezes empresas que não entendem e querem o resultado, né? Então é um peso grande, né? E aí é aquela coisa, se fosse só isso, seria uma coisa. Mas quando você vai juntando todos os elementos, aí você cria um peso muito maior. E aqui a gente só tem 5, mas existem dezenas e dezenas de tarefas e de atividades dentro do lar, né? E que envolvem tanto o cansaço físico como o cansaço psicológico da mulher de estar ali, né? E lembrando também que por mais que a gente esteja dando foco aqui nessa fragilidade feminina, necessidade feminina e dores femininas, existe também uma parcela, ainda que menor, de homens também que participam, que assumiram esse papel e que muitas vezes as esposas trabalham fora com altos cargos, mas o marido está ali cuidando dos filhos e tem também esse trabalho, esse estresse, esse sofrimento do lar também. Certo. Ei, você diz bem, assim, você é um dos homens que, junto com a Binal, o pastor Aleixo também, são homens que participam da vida doméstica, estão juntos na vida doméstica. Meu marido também não tenho queixas a fazer sobre, em algum momento, eu ter sido sobrecarregada por ele ser ausente dos cuidados com a vida doméstica. Então, de fato, é importante que a gente saliente isso. Há homens e homens, há realidades e realidades, mas há uma parte importante, significativa de mulheres em sofrimento nesta solidão e por uma demanda admitida socialmente para que seja dessa maneira. E o nosso cuidado por aqui é fazer você pensar, vamos dividir, vamos pensar melhor em como tornar a vida do outro mais leve, para que a casa flua melhor com todos que nela habitam, porque afinal de contas é uma casa, é uma família, como já bem dissemos, não é uma pousada, um hotel, né? E agora o que você vai fazer com esse peso, com essa sobrecarga? E agora, cara? O que a gente O faz? que faz? Vamos lá? Hã? Bom, que faz? faz terapia, faz um monte de coisa, faz oração, tem muitas coisas que ajudam, né, a mulher a liberar isso. Mas Como deve ser a postura da mulher? Ok, ela está agora identificando que essa situação de fato precisa mudar. Aí ela começa por onde? Então, acho que a primeira coisa é ela estar segura das possibilidades que ela tem num diálogo ali com o seu marido. Então, ela conhece a personalidade, ela conhece o jeito do marido e ela mais ou menos sabe como esperar a reação. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a reação ela pode ser violenta. Às vezes, a gente está falando aqui de contextos um pouco mais leves, mas de contextos gravíssimos, de violência, onde a mulher ela pode ser espancada. E eu sei que tem mulheres que nos assistem que às vezes vivem esse medo do marido. Então, você precisa saber com a situação que você está lidando. É possível, e claro, né, uma ajuda psicológica, um profissional pode te ajudar para você conseguir mensurar e avaliar os rumos que você pode tomar. Mas se você não está nesse contexto de violência, muitas vezes, você simplesmente abandonar algumas tarefas, eu sempre falo isso, a gente tem que desestabilizar o sistema. Por quê? Porque as peças desse sistema, elas estão acostumadas a funcionar daquele jeito. Se você muda o funcionamento de uma peça, as outras peças vão sentir isso. Então, se você para de fazer alguma atividade e falar, não, isso eu não faço mais, e ponto final, eu não faço mais, alguém vai ter que fazer, né? E aí o outro vai ter que fazer, não, esse almoço eu não faço, eu faço o almoço, a janta quem faz é o outro, né? Então, isso tudo é necessário você ter uma atitude para forçar as outras partes desse sistema a mudarem também o comportamento. Mas tudo começa dentro de você, de uma análise, assim, de você ter consciência do quanto você pode enfrentar aquela situação, de quais são as possibilidades de resultado mediante a sua mudança. Então, tudo isso é muito importante. Não chegar abruptamente com essa mudança pronta, mas então solicitar aos outros que ouça o que está acontecendo
do seu ponto de vista e um chamado à colaboração de todos. Em algum momento, e dizer, a partir de agora, nós precisaremos agir de maneira diferente, porque eu estou assim, pensando nisso, que assim, eu mudei e todos têm que perceber a minha mudança, porque tinha algo em curso. Então agora precisa haver uma nova postura em relação a isso. E é bem importante lembrar que muitas vezes, até temos histórias na política, no mundo por aí, que algumas grandes revoluções, elas não foram feitas com armas, mas foram feitas, às vezes, com a mudança de atitude e de postura de pessoas. Existem revoluções pacíficas na história do mundo, na história dos países. E a gente, dentro do lar, a gente pode fazer uma revolução pacífica. E, às vezes, algumas mulheres tentam fazer essa mudança e até por uma atitude de autoafirmação, elas vão com muita violência e recebem o quê? Resistência. Mas se você muda o seu comportamento e quando você é questionada do porquê daquela mudança, você simplesmente informa e comunica que agora, de maneira pacífica, a coisa vai ser um pouco diferente, que você não vai fazer mais aquilo, existe uma tendência de as pessoas ficarem ali ao redor meio curiosas, com aquela interrogação, mas o que está acontecendo e tudo, mas não se constrói um palco, um cenário para o conflito. Né? E simplesmente as coisas vão mudando aos poucos, né? Então isso é importante. Interessante. Então a gente aí você viu, vai fazer o que agora? Primeiro esse líquido aqui, ele estava incolor, né? E aí, vamos imaginar até o começo do casamento, tudo bonitinho, tudo legal. Aí vão vindo as sobrecargas. E depois desse ponto que o Evandro trouxe, da Leide comentou aqui também, para aliviar um pouco mais o sofrimento dentro da casa. Nós vamos pensar na divisão de tarefas entre família. Isso, pensando nessa divisão de tarefa entre família, o que acontece, será, hein? Menina! Ué! Agora você virou químico? Virou Cadê? Bruxo, virou... Que é isso? Isso daqui é a pura química, minha irmã. Olha lá. É a química do relacionamento que vai acontecendo, as tarefas vão sendo divididas e pronto, a coisa acontece. Não é? A vida volta a assim. ser o que deveria ser desde o princípio. Você falou assim, desde o começo do casamento, essa sobrecarga, desde o começo da semana. Segunda, terça, verdade, quarta, quinta, né? sexta. Todo dia, todo Domingo, dia. segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí o sábado. Dia do Senhor. Dia do Senhor vem para trazer Descansa. descanso. Ô, bênção. Eu lembro que um dia nós estávamos aqui no consultório e aí chegou uma interação de uma moça que dizia que ela trabalhava fora, o marido também, obviamente, chegavam os dois juntos, ela ia para a cozinha, jantar, ainda tinha banheiro para lavar, etc, etc, e o marido não fazia nada. Aí não sei se você lembra que gerou uma discussão, porque alguém disse assim, conversa com ele, explica para ele, mas eu já fiz isso. Aí eu olhei assim e falei assim, faz o seguinte, deixa a cueca suja, não lembro. é? Da lei, desculpa, chega uma hora que alguém precisa descobrir que a cueca não é autolimpante e que você vai precisar de alguém. Quem lava suas calcinhas? Quem é que vai lavar a louça? Então, quando a gente fala de uma posição, é de você dizer assim, olha, essa divisão de tarefas precisa ser minimamente justa. Eu não tenho condições, porque quem é que mais procura teu consultório? Homem ou mulher? Mulher, mais de 80%. Quem é que mais tem depressão, ansiedade? É mulher. Sofrimento da... Suicídio é mais homem, né? É. Porque também quando ele arrebenta O homem é mais efetivo na tentativa de suicídio. Elas tentam mais, mas eles morrem mais. Exato. Enfim, é só pra gente pensar que, minha gente, nisso aqui, repito o que eu disse em algum momento, isso aqui vai demonstrar há amor ou não há amor? Porque ou é considerado esposa, família, esposo, e vocês colaboram uns com os outros, ou nós estamos falando de pessoas que simplesmente são burros de cargas dentro de casa. E isso vai denotar desprezo à vida do outro. Pesado, hein? Amores, pesado, né? Puxa, muito. Mas ao mesmo tempo fica leve se todos Fica compartilharem. leve, tá aí. Tudo bem? Coisa boa. Perfeito. Amores, eu vou aonde fazer o quê? Direção? Eu já volto, meninos. Anjos da Esperança, a você o nosso muito obrigada, porque você é a pessoa que divide a tarefa com a gente. Você que soma todos os dias um pouquinho a cada dia, somado com todo mundo junto para fazer acontecer a Novo Tempo. São 24 horas de uma programação feita com muito carinho, com muita beleza. Olhe para os nossos estúdios, olhe para a nossa apresentação em como ser uma televisão que fale do amor de Deus. Isso aqui tem muito trabalho envolvido e muito custo financeiro também. Mas você, que é Anjo da Esperança, nos permite viver essa experiência de comunicar vida, esperança, o amor todos os dias pela telinha. Temos também a rede de rádio Novo Tempo, 24 horas também comunicando amor e esperança, comunicando Jesus, a volta de Jesus, o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos a internet, o nosso departamento de web trabalhando todos os dias para fazer chegar até você conteúdo que edifica. Então, é você, Anjo da Esperança, o alvo da nossa gratidão agora. E você que está me assistindo, que gosta do programa, ainda não é Anjo da Esperança, conta por quê.
Me fala por quê? Por que não? Basta, sei lá, R$10 que você faça de doação para Novo Tempo. São 2 cursos bíblicos que serão enviados para 2 famílias no Brasil. E quando Jesus voltar, você saberá a quem você ajudou a conhecer do Evangelho, com uma participação junto com todos os outros que fez a diferença e continuará fazendo a diferença para a eternidade. Liga agora pra gente. Tá bom, Darleide, você é Anjo da Esperança. Liga agora no 12 21 27 30 30 e diz alô. Sim, eu quero ser um Anjo da Esperança. O que preciso fazer por isso? Vai fazer o registro, seu cadastro ali muito rapidinho, com nossos atendentes, são incríveis. Vai tirar todas as dúvidas, pode usar cartão de crédito, boleto bancário, pode usar Pix, pode usar o que você quiser. Se for Pix, nem precisa ligar agora, só faz o Pix pra gente no anjos@novotempo.com. Beijo pra quem já é Anjo da Esperança, beijo pra quem agora vai ligar pra gente e ser Anjo da Esperança e fazer a Novo Tempo acontecer com a gente também. Tem interação chegando? Temos. Joga pra cá. É a Beatriz Pinho. Eu acordo cedo para preparar o café da família, arrumo a casa, cuido das crianças, trabalho fora. No final do dia estou exausta, mas ninguém percebe. Se eu não fizer, ninguém faz. Eu sinto que sou um fantasma dentro da minha própria casa. É, minha gente, não é brinquedo, não. E é a realidade, né? É a realidade de muitos lares. E às vezes, até você colocou um ponto aqui, Evandro, de buscar uma ajuda psicóloga, de um psiquiatra, psicólogo, enfim. Mas às vezes, dependendo da casa, do sistema, o marido, às vezes muito... Você não precisa disso não, né? Você tá o quê? Tá com tempo livre? Vai procurar psicólogo, psiquiatra? Não, estamos aqui e tal. Existe essa resistência também quando a mulher quer procurar, às vezes, uma ajuda e o marido, às vezes, trazer essa resistência também, dizendo que não precisa. Existe, é frescura. Existe, e muitas mulheres que eu já atendi me procuraram sem o marido saber. E me procuraram assim, pegando aquele dinheirinho que sobrou ali do mercado, tudo para conseguir custear o tratamento, mas falando, não, eu nem posso falar para ele que eu estou fazendo terapia, porque ele acha um absurdo isso, sabe? Se abrir com quem a gente não conhece e tal. Então, isso acontece sim, mas não se deixe intimidar por isso e procure ajuda sim, porque os dias mais felizes da sua vida pode estar depois de um processo terapêutico com um psicólogo, com um psiquiatra. A Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, né? Que falta de amor, eu insisto nisso, falta de amor. Nós vamos para o intervalo, meus amores? É? Agora? Agora. Então tá bom, a gente já volta com você no seu Entre Família, até já. Opa, e aí, tudo bem? De volta Entre Família, já partindo para o finalzinho, acabando já, não, mas tem muita coisa boa para rolar aqui ainda nesse último bloco do nosso Entre Família, dentre elas o nosso quadro Caoticamente. E eu te pergunto, quem nunca se frustrou, talvez entrando em um relacionamento ou esperando algo a mais de alguém e não foi correspondido, né? Expectativas frustradas. Já aconteceu com você? Pois é, como lidar com essas expectativas frustradas? Como lidar com algumas situações em que a gente vê, opa, não era bem o que eu esperava, e agora, o que eu faço? Nesse quadro de hoje, nesse episódio, o pastor Brian Tchalá, ele conversa um pouco com a gente, trazendo alguns assuntos ligados à revista tema desse mês, Céu ou Inferno. Vamos assistir. Deixa eu já começar com uma pergunta para você que está do outro lado aí. Expectativas, já teve alguma frustrada? Ih, Abinal, é o que mais acontece, viu? Principalmente quando chega aí o salário, né? É ou não é? Às vezes acontece. Frustração onde mais? Talvez planejou algo, uma viagem, uma compra, não sei, e não deu certo também. Expectativas frustradas no trabalho, a promoção que viria e não veio. E agora, como lidar com isso? O que fazer diante dessas situações? Para conversar com a gente sobre esse assunto, converso com ele, que é argentino, mas é gente boa demais. Tudo bom, bem, pastor Brian Tchalá, que apresenta também o Entre Família em espanhol. Isso mesmo, tudo tranquilo? Graças a Deus, prazer tê-lo com a gente aqui, viu? E pastor, falando sobre essas expectativas frustradas, como a gente lidar com essas situações? Porque não é fácil a gente planejar algo, talvez ficar ansiando com ansiedade, né, diante daquela situação e de repente não vem.
A expectativa, quando é bem forte em nossa vida e está sempre anclada em narrativas que a gente acredita e não acontece, é uma coisa que deixa a pessoa com medo, com ansiedade, com incertidão, confusão. Porque a pessoa fala, por que não está acontecendo na minha vida? Como que eu faço? E muitas vezes afeta nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não responde essa oração? Porque aconteceu? Se eu faço tudo certo, por que Deus não responde isso como eu quero ou quando eu quero, né? Mas eu gosto muito de um versículo bíblico lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, fala o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O segredo para lidar com essas expectativas frustradas é ir à palavra e falar: Deus, eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo, mas me submeto à tua vontade. Não entendo teus tempos, não entendo tuas formas, mas sei que tua vontade sempre será melhor para mim. E quando a gente olha para a cruz, essa é uma verdade que fica bem firme no coração, né? É fácil? De jeito não, nenhum, né? mas é uma luta do dia a dia. É verdade. Agora o senhor puxou para um ponto aqui, para o lado da espiritualidade, a fé. Quando a gente fala em expectativa e fé, a gente pode trazer alguma proximidade com essas duas? Expectativa sempre é sobre a circunstância, né? Agora, a fé, quando a gente vai na Bíblia, é em quem Deus é. Por quê? Vou dar um exemplo. Lá em Daniel, capítulo 3, os amigos de Daniel, história conhecida, a imagem de Nabucodonosor, todo mundo tem que adorar a imagem, se não adora, vai para a fornalha de fogo. E que respondem eles quando Nabucodonosor como que tenta que eles adorem essa imagem? Eles falam assim, Daniel, capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Em outras palavras, expectativa, a gente não ir para a fornalha de fogo. Mas a fé não estava na circunstância, estava no Deus que estava cuidando deles. Então eles falam, né? Aconteça o que aconteça na minha vida, mesmo que sejam frustrações, fracassos para mim ou uma situação que não aconteceu como eu queria, eu continuo confiando que Deus vai cuidar de mim e vai atravessar comigo também essa frustração. Puxa, que lindo a gente saber disso, né? Saber que temos um Deus ao nosso lado que não frustra as nossas expectativas. E quando a gente vai à Bíblia, a gente encontra vários outros relatos também, né? Falando sobre a fé e até para a gente entender mais como que a gente pode depositar essa nossa confiança em Deus na prática, no dia a dia. Tu não vai confiar em alguém que não conhece. Vou dar um exemplo bem simples, né? Madrugada, chega alguém na tua casa, começa a bater a porta. Tu que faz? Abre a porta? Não. O primeiro é primeiro fica calado, né? Silêncio, vê se bate de novo. E daí quem que é? Por quê? Porque tem dúvidas, tem perguntas. É madrugada, tu tá fazendo na minha casa. Agora, se é alguém conhecido, um familiar, um amigo e tal, tu abre a porta. Por quê? Porque tu conhece. Com Deus, mesma coisa. A gente muitas vezes tem dificuldade de confiar em Deus quando nossas expectativas são frustradas. Por quê? Porque não conhecemos esse Deus. E olha o que fala aí Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais posso entregar em oração, em meditação, em confiança, em silêncio e também me congregando com outros essas expectativas frustradas. E falo, Deus, eu não sei porquê, mas eu confio na vontade e os tempos do Senhor. Muito bom, perfeito. E você de casa, te aproveita até para fazer um link com esse material que está aqui, ó, a revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. Inclusive, um dos temas fala justamente sobre a fé. Como fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Pastor Brian Tchalá trouxe aqui uma excelente dica e tem muitas outras através desse material que te conduz à Bíblia. Gostou? Quer a sua? Entre em contato com a gente agora, telefone 0, operadora 12 21 27 31 21. Aparece aí na sua tela e peça agora mesmo esse material. Pastor, já chegando aqui ao finalzinho do nosso quadro de hoje, mas rapidinho, 30 segundos para quem está em casa. O mundo traz muitas expectativas diante de nós, mas como, ou melhor, até mesmo como a gente saber em qual expectativa a gente colocar a nossa esperança? Sempre perguntando, né? Essas narrativas que eu acredito, estão alinhadas à palavra de Deus ou não?
Quando eu faço isso, Filipenses 4, 6 em diante fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, entregando a Ele e alinhando com Ele a sua vontade. Perfeito. Pastor, muito obrigado Prazer por foi estar meu. com a gente. E você de casa, se não pediu ainda, peça a revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. E a gente se encontra no próximo episódio. Legal, já pediu a sua, né? Ouviu o conselho do Abinal aí, né? Estão aqui. Ó, peça a sua revista. Se não pediu ainda, entre em contato com a gente hoje mesmo, agora. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Já pediu? Que legal. Já recebeu? Está estudando? Benção demais. E a gente volta para cá, viu? Vamos voltando aqui para o nosso momento de interações. Gosto muito. Chegam muitas, né? Vamos lá. Joga na tela. Quero ver na telona o que você disse. Beatriz Pinho, eu acordo cedo para preparar o café da família. Arrumo a casa, cuido das crianças, trabalho. Ela só foi, né? No final a do Beatriz dia estou foi, né? exausta. Outras vão dizer assim, estou morta. Já tentei conversar, diz a Carolina Marinho, com meu marido sobre dividir melhor as tarefas, mas ele sempre responde que já trabalha muito fora. Como se eu não trabalhasse também. Além do meu emprego, sou responsável pela casa inteira. E ele nem nota tudo que eu faço. Sua orientação? Olha, acho que a gente falou já bastante sobre essa mudança da postura, né? Mas uma coisa que eu noto que os homens têm muito é aquela coisa da jurisdição, né? Então ele pensa assim, isso não é jurisdição minha, isso daí é a jurisdição dela, né? E aí tem aquela coisa, a divisão das tarefas, ela é importante quando você tem bem claro o que é de cada um, porque ajuda. Mas quando você fica refém dessa divisão que foi feito, aí complica. Porque eu já vi famílias, por exemplo, que determinado dia era um que lavava a louça, determinado dia era outro que lavava a louça. E tudo bem, ótimo. Só que o dia que aquele não estava em casa e não podia lavar a louça, sabe o que acontecia? A louça ficava na pia ali por 1 dia, 2 dias, até chegar a vez do outro, né? Então, esses sistemas que a gente faz para ajudar na casa, sistemas que eu digo, esses acordos, eles servem para servir as pessoas e não as pessoas servirem a esse sistema. Então, se o marido trabalha fora, a esposa também trabalha fora, mas existe ali na ideia dele de que existe uma quantidade de atividades que é responsabilidade dela, na ausência dela, no cansaço, e quando eu digo ausência, eu estou falando cansaço, eu estou falando até de ausência psicológica, né, de ela não conseguir estar presente psicologicamente ali, porque ele não cuidar, né? E para tentar mudar o comportamento de um marido como esse, é necessário partir dela uma mudança de comportamento e não necessariamente ficar falando, porque se falou e ainda não resolveu, então mude o comportamento, porque aí com certeza mudando o comportamento vai haver um desconforto da outra parte e diante desse desconforto ele vai precisar se mobilizar para fazer alguma coisa diferente. Muito bem. Mais uma interação que chega pra gente aqui, a Daniela Silva diz o seguinte: o que mais me dói não é só o cansaço, mas sim a falta de reconhecimento. Se a casa está organizada, ninguém comenta. Mas se eu deixo de fazer algo, imediatamente alguém reclama. Parece que meu trabalho dentro de casa só é visto quando não é feito. Puxa. E vale lembrar sempre a importância de a mulher se dar presentes. Então, se ninguém tem essa gratificação, se ninguém reconhece, se ninguém fala, tudo bem. Só que você não pode esperar que esse cenário mude, porque você não tem muitas vezes o poder de mudar o outro. Você pode fazer a sua parte para tentar mobilizar, você pode falar, mas se você já falou e a coisa não muda, você continua se sentindo desvalorizada, então você precisa se valorizar. Então vá você num spa num dia, vai você fazer uma massagem, vai você se dar um dia de compras, vai você fazer algo por você, sabe? Então é importante ter essa iniciativa do autocuidado também e não esperar somente que os outros te valorizem, porque ficar esperando valorização externa, você pode morrer aí sentado esperando, que talvez não venha, né? Então faça por você aquilo que os outros não vão fazer por você. E vale lembrar também as mães que têm meninos e meninas, mas considerando os meninos, ensinar a esses meninos a participarem da vida doméstica com o valor que isso requer, a orientar a estes meninos que eles são parte da família por uma questão de educação e psicoeducação, porque senão a gente
tá aqui patinando nesse assunto, mas perpetuando a mesma prática de uma mulher que vai assumir, que vai reclamar do marido, mas ela também está criando os filhos no mesmo sistema, desde juntar os brinquedos até fazer lavar o copo, tirar o prato da mesa. Outro dia, era um pai que me dizia, ele super ocupado, e aí a esposa dele também, enfim, e disse assim, mas aí a gente estava tirando a louça da mesa. Eu falei, mas e os filhos estavam onde? Que não podiam tirar a louça da mesa enquanto vocês tinham outras tarefas de gente grande para fazer. Então, cabe aos pais também se darem conta de que educar os filhos é a gente não perpetuar esse tipo de comportamento, tá bom? E vamos lembrar que a criança, ela sempre vai procurar a figura do adulto que mais lhe favorece. Sabe? Então é sempre o pai ou a mãe mais legal, aquele que é mais complacente, aquele que é mais conivente, aquele que é mais, assim, liberal. Geralmente é isso que a criança vai buscar, né? E a criança ela precisa ter a disciplina de ambas as partes. Bem isso. Tem mais. Tem mais. A Jaciara Meirelles, às vezes penso em parar tudo por um dia, só para ver o que acontece. Mas no fundo eu sei que o caos vai se instalar. Olha isso aqui, ó. No fundo eu sei que o caos vai se instalar porque o mundo não vive sem Jaciara. E no final sou eu quem terá que arrumar tudo. Só queria que alguém enxergasse meu esforço antes que eu desmoronasse. Não arruma. Mas também a Jaciara não deixa o povo sentir falta. Deixa sentir falta e não arruma não, espera. Uhum. Tem uma coisa que eu observo também, que é o limiar de tolerância que as pessoas têm à bagunça. Tem pessoas que têm um limiar muito baixo de tolerância à bagunça. Então, por exemplo, com uma casa que tem crianças, como a minha, eu tenho um de 10 e um que fez 6, agora faz 2 semanas. No começo eu digo há anos atrás, né, eu olhava e ficava extremamente incomodado com aquilo. E eu começava sempre a arrumar. E chegou um ponto que eu pensei, não, eu não posso o tempo todo estar incomodado com a bagunça. Deixa bagunçar até determinado horário, que depois eu vou fazer a arrumação, né? Então, algumas mulheres, elas têm esse medo de abandonar, porque tem, muitas vezes, até uma neurose de organização, uma neurose de limpeza, uma neurose ali de estar tudo certinho. E a pessoa, ela não aguenta ver nada fora do lugar. E, às vezes, isso causa também uma sobrecarga, né? Então, vamos considerar também que, às vezes, existe uma postura da mulher que exagera um pouco em algumas demandas do lar também, tá? Então, é bom fazer esse parênteses. Essa permissão que ela se dá de ser insubstituível também. Não, essa casa não existe, essas pessoas não vão sobreviver, querida. Quando você morrer, seu marido vai casar com outra novinha. Só para te avisar, caso ninguém tenha te dito isso, ele vai. E os meninos vão chorar ali, uns negocinhos e tal, mas entrou no TikTok, já vai esquecer da mãe. Darleide que exagero. Tô te avisando. Vamos para lá, mais um. É por aí, viu? Maria Livramento. Esse sobrenome é bom. É bom, hein? Traz o Livramento. Sou mãe de 2 filhos pequenos e não tenho com quem dividir as responsabilidades. Além de trabalhar, sou responsável por todas as tarefas domésticas, compras, organização e ainda preciso dar atenção às crianças. Às vezes me pergunto, quem cuida de mim? Por esse texto, eu não consegui entender muito se existe um marido aí ou não, mas me parece que é uma mãe solteira, é isso? Parece ser. E aí, parece ser. A gente não tem essa informação mais. Se ela é uma mãe solteira, de fato, é uma fase difícil da vida que ela precisa, de alguma forma, tentar se conceder alguns momentos de descompressão, porque essa fase ela vai passar. Mas se existe um marido aí também, acho que tudo que nós falamos aqui no programa sobre mudar a postura, sobre tudo isso, eu acho que vai ajudar, tá? Mas ainda assim, se o cenário continuar difícil, é necessário que ela coloque em prática o que a gente falou sobre se dar presentes, sobre entender que não é insubstituível, sobre mudar o limiar de tolerância à bagunça, né? Então, acho que tudo isso, mas é uma declaração muito próxima daquelas outras, né, que a gente já comentou aqui. Então, é um cenário difícil e desafiador, mas você quer sempre uma mudança interior da pessoa, no caso da mulher, para gerar uma mudança exterior, né? E não se acostumar com a dor. Esse é o grande ponto, né? Não se acostume com a dor. A vida ela pode ser mais leve, a vida ela pode ser mais feliz. Existem estratégias, ferramentas, possibilidades, né? Às vezes, um dia que você tira na semana, às vezes, 1 hora que você tira na semana para cuidar de você. A minha esposa ela tem uma coisa
que é o momento de ela arrumar as unhas, fazer as unhas, né? É toda quinta-feira à noite, porque na sexta ela precisa cuidar do cabelo, pro sábado, mas na quinta-feira à noite é dia de ela cuidar da unha. E não há o que não existe, pode cair um meteoro, que é sagrado esse momento. E você respeita, e os filhos sabem, exato, é né? o tempo dela, mas ela pôs esse limite. Esse é o meu momento. Exatamente. Evandro, muito obrigada, nós ficaríamos mais tempo com você. Sempre eu que agradeço, bom recebê-lo. Ele nem trouxe o livro de novo para mostrar. E né? Mas tem um livro, de um olha dos no Instagram lá. mais gostosos de ler, mais profundos que eu já li nos últimos tempos. E parabéns e obrigada. Legal, muito obrigado, viu? Amores, se nós dissermos que somos cristãos, nós precisamos olhar para Cristo. Há quem olhe para nós procurando em nós exemplo. E é que se espere que os cristãos revelem de Jesus o que se propõe nessa caminhada com Cristo. Mas Ele é o modelo. E se nós olharmos para quem é Jesus, Ele próprio diz, eu vim para servir e não para ser servido. Ele veio e se despiu de ser Deus para ser um de nós. É Jesus estar em companhia dos discípulos e outros num ambiente e ninguém se dispor a lavar os pés uns dos outros. E Ele dizer, eu lavarei. A maneira como Jesus Cristo demonstra amor e interesse pelos miseráveis, pelos ricos e pobres, pelos grandes e pequenos, se não for refletido em nós, então de fato precisaremos ser humildes e honestos em reconhecermos que não temos agido como Cristo. Se nós pensarmos que mulheres estão sobrecarregadas em famílias cristãs, com homens cristãos ao seu lado, mas que não percebem que dividir as cargas há um chamado do próprio Evangelho, um chamado do próprio Jesus. Então, de que Evangelho estamos falando? De que igreja nós estamos tratando? De que amor nós estamos conversando aqui? Leve em conta que se Cristo fez como fez, de despir-se de ser Deus para humilhar-se e nos servir em amor, façamos o mesmo, a começar por dentro de casa com quem está à nossa volta. Um beijo a você, muito obrigada pelo carinho e a gente volta na segunda-feira com mais um Entre Famílias, 14h30. Se Deus quiser, segunda-feira estamos de volta por aqui, juntinho com você. Vida e Saúde vem coladinho falando hoje sobre o transtorno do espectro autista. Pois é, com um especialista para trazer alguns sábios conselhos. E segunda-feira, planejamento para a realização dos sonhos, não perca. Eita! Beijo, meus amores, feliz sábado!